Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Deixa o like aqui que é muito importante vocês que estão me assistindo, tá? O Corinthians pagou grande parte da dívida com o elenco, tá? Não pagou toda a dívida, eu vou explicar para vocês. Acho que eu já até adiantei, né? Um pouco, tô até olhando aqui o que a minha fonte me passou. Deixa eu colocar aqui até o celular aqui de pé. Hoje pagamos a maior parte, Samir, referente a 2023, dos direitos de imagem, tá? Então, olha só, quando a gente fala quitou, né? Quitar não é a informação correta, não quitou, mas a informação é super boa, tá? Mas a informação correta não é quitar. Eu mesmo usei quitar. E pensando bem, não é a informação correta. Que a própria fonte está me dizendo. Hoje pagaram a maior parte referente a 2023. Amanhã, Samir, vamos quitar de 2024, tá? Então, amanhã, o Corinthians promete quitar tudo. Então, todas as dívidas com o elenco atual de 2023, aí você tem Cássio, Fagner, quem mais que ficou? Enfim, foram pagas todas as dívidas de direitos de imagem de 2023 e nesta quarta-feira serão pagas todas as dívidas de 2024. Valor exclusivo para vocês agora de tudo isso, 17,9 milhões, tá? É o que o Corinthians está desembolsando entre terça e quarta-feira, tá? Somando a dívida para pagar de 2023, somando a dívida de 2024, que são aí 3 meses, tá? 2 meses, né? A gente entrou em março agora. O Corinthians está pagando para o atual elenco, essa informação dos valores é exclusiva, tá? Do atual elenco, o Corinthians está pagando 17,9 milhões de reais. Samir, inclui Rojas. Samir, inclui os jogadores que deixaram o clube? Não, não inclui. Só inclui os atletas que estão no elenco. Só os jogadores que fazem parte do elenco. Então, eu falei para vocês que eu tinha todos os detalhes para vocês que são importantes, tá? Então, olha só. Audiência rotativa, e tenho mais para falar ainda, mas na audiência rotativa aí para mais de 2.500 corintianos que estão nos acompanhando, vai deixando o like e verifica a sua inscrição, tá? Porque nós estamos caminhando para 200k. Para todos que estão chegando, tá? Informação exclusiva do valor, o Corinthians está pagando aí 18 milhões, né? 17,9 milhões, 18 milhões de reais o Corinthians está pagando entre terça-feira. Hoje pagou a maior parte. Qual é a maior parte? 2023 inteiro, tá? E amanhã paga a parte menor e aí quita. Então, o certo é dizer que quita amanhã, tá? Eu mesmo, acho que eu vou dar uma olhada, uma conferida, mas eu mesmo acho que usei aqui no título que quitou dívida, né? Na verdade, quita amanhã, mas, pô, já tá prometido, tá quitado. Se não quitar, eu quito essa parada aí, entendeu? É claro, é brincadeira. Agora, amanhã o Corinthians quita, né, a dívida de 2024 somente com o atual elenco. Somente com o atual elenco, tá? Não envolve os jogadores que saíram. Dívida com somente, né? Não é que somente não, tá? Somente com
os jogadores que deixaram o clube no final do ano. Aí tem Juliano, Renato Augusto, Gil, já até esqueci quem são eles, né? Enfim, a dívida com eles, né, é muito mais alta. O Corinthians está pagando 18 milhões em dívidas hoje com o atual elenco, direitos de imagem. Cara, isso é uma notícia importante, é boa, porque, né, é o atual elenco, é quem está entrando em campo, enfim. E incluía, inclusive, 2024, que vai ser pago amanhã. Então já tem os atletas novos também que chegaram esse ano. Agora, com os jogadores que saíram, a dívida de 63 milhões, meus amigos, tá? Aliás, eu trouxe isso para vocês aí já faz um tempo, tá? Os que saíram, Samir vai pagar, tem prazo? Cara, o Corinthians quer pagar, mas vai ter que entrar em acordo com todos. Nós estamos falando de 63 milhões, tá? De 63 milhões. Então, amanhã não passa a dívida com o elenco atual. Onde o Corinthians arrumou a grana? Café do Setorista emprestou? Não, claro que não. Não tenho bala na agulha. O máximo que eu posso é tomar um café nobre de R$ 200 o quilo. É o máximo da elite que eu cheguei. R$ 300 um quilo de café é o máximo que eu consegui chegar na elite hoje. Ainda não estou com essa moral. Sabe como é que o Corinthians conseguiu pagar essa dívida? Eu confirmei, tá? O Corinthians, o presidente Augusto Melo antecipou pagamentos referentes à venda do zagueiro Murilo e do volante Gabriel Moscardo. Tá certo? Então, eu perguntei para minha fonte, pode me passar quanto que vocês anteciparam? Ela respondeu, ainda não, mas eu vou te passar. Então, eu devo estar trazendo mais detalhes também nos próximos dias de quanto o Corinthians antecipou, né, da venda aí dos jogadores, né, do pagamento que teria que receber, né, no Nottingham em relação ao Murilo e do PSG em relação ao Moscardo. O Augusto Melo teve que se virar nos 30 e lá pedir antecipação, né, dos pagamentos para conseguir quitar isso. E o Corinthians conseguiu, quitou toda a dívida de 2023, para quem está chegando na audiência rotativa do canal Café do Setorista, para mais de 3 mil corintianos. Corinthians quitou toda a dívida com o elenco atual, não inclui os jogadores que deixaram o clube, não inclui Matias Rojas, não inclui Juliano, não inclui Renato Augusto, não inclui o Gil, não inclui, enfim, um monte de Zé Ruela que foi embora. Não estou falando que esses são Zé Ruelas, tá? Mas alguns são. E o Corinthians agora vai quitar, né? Amanhã, quarta-feira, quita tudo. Hoje foi paga a maior parte. Quarta-feira, quita a dívida com o elenco atual, porque envolve 2024, que é a menor parte, né? São 2 meses aí que precisam ser pagos de salário, entendeu? Eu até conversei com um advogado hoje, né? Inclusive com um amigo meu, o Marcelo Borso, que é mestre, né? Enfim, em direito. Ele estava me explicando um pouco sobre isso, né? Porque teve um empresário amigo meu, né? Que tem relação com a diretoria do Corinthians, tem uma boa relação com a atual diretoria do Corinthians. Aliás, ele não suporta o Duílio, né? E ele estava falando para mim, ele estava dando uma ideia, pedindo para eu investigar, e aí eu consultei o Borso, vou até colocar o áudio dele aqui, uma espécie de centralização de dívidas, que você joga todas essas dívidas para um juiz só, você pega todas as dívidas do clube, joga para um juiz só, tá? Cuidar, e aí vai descontando, 20% por mês, aquela coisa toda. E ele falou que seria interessante se o Corinthians fizesse isso pela experiência que ele tem no mercado do futebol. Mas eu perguntei para um advogado, eu vou colocar até a resposta dele aqui do meu amigo Bórcio, para saber se isso é possível. Porque eu acho que organizaria as coisas, um juiz só cuidaria de tudo, e o Corinthians poderia ter as suas dívidas sendo descontadas ali mensalmente. Né? Teve clube que já fez isso, tá? E depois eu vou colocar o áudio dele aqui, porque, sinceramente, né, a gente fica pensando numa saída. Como que o Corinthians pode pagar essa dívida, tá? O Roberto tá falando que acho que o Cruzeiro fez isso, tá? Ouvi falar também no Vasco, ouvi falar no Fluminense, que o Fluminense fez isso, até tem o link aqui. Deixa eu já colocar, então, o áudio, porque ele que, né, eu perguntei para ele se dá para o Corinthians fazer exatamente isso que eu falei, que o empresário que é ligado à diretoria do Corinthians me falou que seria interessante, né, o Corinthians fazer, que é essa questão aí
né, de você centralizar as dívidas, né? Então, o Borges, ele é mestre, doutor e pós-doutor em Direito, tá? Ele é professor da UDF, né, e advogado especialista em Direito Previdenciário, Tributário e Direito do Futebol. Ele sempre me ajuda nessa questão aí, tá? Um cara profissional sério e corintiano, né? Que aí dá para, né, mais legal ainda. Deixa eu ver o que ele respondeu sobre centralizar as dívidas, que seria uma coisa legal. Não sei se o Corinthians pode fazer, tem gente que alega que só pode fazer se for SAF, enfim, mas não é por aí porque o Fluminense fez, tá? Então vamos ouvir aqui o Borges. Fala, meu amigo Samir Carvalho, meu irmão querido, Marcelo Borges aqui falando, também cafezeiro, acompanhando o Café de Setorista. Grande sucesso, meu irmão, graças a Deus. Bom, respondendo a sua pergunta sobre a questão da centralidade das dívidas do Corinthians, há entendimento das duas partes, principalmente sobre se somente SAF pode realizar esse pedido ao juiz para que centralize as dívidas civis e trabalhistas, aquelas afetas efetivamente a atividade profissional de futebol. Está lá no artigo 17 da lei da SAF, que o juiz trabalhista ou civil centraliza a dívida, cada um na sua competência jurisdicional, um civil e um trabalhista. E por ordem de preferência, pelo artigo 17 lá da lei da SAF, deem uma olhada, idosos, quando há uma negociação lá de redução de dívida em 30%, enfim, tem uma série de prioridades. O Corinthians sim poderia fazer isso, se mesmo não virando SAF, essa é a pergunta. O Corinthians é uma associação desportiva que mantém clube de futebol profissional. O Fluminense conseguiu isso perante uma vara do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, conseguiu essa redução mesmo não sendo SAF, por aplicação, por analogia a questão envolvendo as dívidas trabalhistas. É possível também fazer com dívidas cíveis, não todas do clube, mas somente as ligadas ao envolvimento de atletas, o clube, dívidas, essas mais complexas. Aí estamos falando aí de tudo vinculado ao futebol profissional. Então, perante essa decisão, tem esse lead case do Fluminense, acho bem interessante que o Corinthians possa também fazer, porque o Fluminense aí conseguiu, mesmo não sendo SAF, apesar de estar lá prevista esse procedimento que é semelhante àquelas das recuperações judiciais, né, pré-falência, onde tem o juiz que trata da recuperação judicial, elege ali de acordo com a norma as preferências, coloca as preferências e vai pagando todo mundo aos poucos e em percentuais proporcionais. O Corinthians poderia fazer isso, pedir a centralização, e pode ser que tenha a mesma sorte que o Fluminense teve. O Vasco já fez, mas é SAF, o Botafogo também já fez, mas é SAF, o Corinthians podia tentar o mesmo caminho do Fluminense, tá bom? Aí um forte abraço a todos, vamos ver se o Corinthians fecha esse patrocínio em face dos direitos de transmissão das nossas partidas, para ganhar aí 240 até 270 milhões, que vai ser por mês, ano, né? Que vai ser por mês, é um valor praticamente da nossa folha, o que vai ajudar bastante a equipe do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom, Samir, querido? Então eram essas as minhas considerações acerca da sua pergunta. Fique com Deus, um forte abraço e vai Corinthians. Olha só, então eu para quem não pegou, eu vou passar depois da informação do pagamento, vou repetir, vocês estão pedindo a informação do pagamento da dívida com imagem, das imagens do elenco, inclusive com os valores que eu apurei, tá? Durante a tarde, um amigo meu, empresário, que é amigo também, né, da atual diretoria do Corinthians, deu essa ideia da centralização das dívidas, tá? Inicialmente eu fui apurar e descobri que só SAF poderia fazer. E depois a gente acabou descobrindo que o Fluminense fez isso, e o Marcelo Borges explicou aqui, né? O pessoal está pedindo aí para eu dar essa ideia para o Augusto, né? Vou pedir até para o próprio Borges fazer isso. Ele também tem contato direto com a atual diretoria do Corinthians, né? Inclusive já ajudou o Corinthians em algumas questões importantes, né? Ele que é mestre no assunto. Eu acho que ele mesmo pode passar isso para o Augusto Melo, porque se o Corinthians fizer o que o Fluminense fez e deu muito certo, algo que poderia só a SAF fazer, mas o Fluminense usou esse meio que o Borges explicou, o Corinthians pode centralizar todas essas dívidas aí, ter os descontos mensais, enfim, seria algo muito interessante e organizar de uma maneira muito boa. Eu vou tentar também trazer o Rosalá Santoro aqui, para a gente bater um papo com ele sobre isso, né, falar sobre essa questão, enfim, a gente tentando, de alguma forma, ver como o Corinthians, né, pode
ou não, né, pagar as suas dívidas da maneira que pode pagar, de pessoas que gostam do Corinthians, como o Borges, como esse empresário amigo meu que, inclusive, né, tem uma ligação aí, né, estreita aí com a atual diretoria do Corinthians, né?